Bom dia, meu nome é Maria Vitória, sou acadêmica do 5º ano de Medicina e vou apresentar o tema Urgências em Otorrinolaringologia. A surdez súbita é a perda brusca de audição de caráter sensório-neural e de causa desconhecida. É uma afecção de baixa incidência, com uma média de 10,7 casos a cada 100 mil indivíduos por ano. O acometimento geralmente é unilateral e a incidência por sexo é semelhante. A idade dos pacientes acometidos varia entre 40 e 60 anos de idade. É uma doença que, apesar da etiologia ser desconhecida, existem hipóteses para tentar explicá-la. A primeira hipótese é a vascular, que diz que o quadro é causado pela sensibilidade da cóclea à anóxia. Alguns estudos mostram que uma oclusão de 60 segundos é suficiente para provocar uma queda dos potenciais cocleares, que desaparecem definitivamente se o tempo de oclusão for superior a 60 minutos. Alguns fatores que podem causar essa anóxia são tromboses, embolias e a hiperviscosidade sanguínea. A hipótese viral diz que os vírus da cachumba, rubéola e do grupo herpes, que são conhecidos como causadores de surdez congênita, podem também causar a surdez sensório-neural de acometimento abrupto. Já a hipótese autoimune diz que as células de defesa do organismo podem agir contra as células cocleares, causando a surdez súbita. O quadro clínico é caracterizado por hipoacusia e plenitude auricular. Os sintomas que acompanham com mais frequência são os zumbidos, presentes em 70 a 90% dos casos, e as tonturas. A otoscopia geralmente é normal, já que a causa costuma ser idiopática. O diagnóstico é feito a partir da combinação da suspeita clínica, exames complementares como hemograma, perfil lipídico, dosagem de glicemia, função tireoidiana e sorologias, e o exame de imagem padrão ouro para avaliar se há alguma alteração estrutural é a ressonância magnética. Está indicada quando não há melhora do quadro. Além disso, é necessário pedir uma audiometria, por se tratar de uma perda de audição sensório-neural. E ela está considerada alterada quando há diferença de pelo menos 10 decibéis com 3 frequências consecutivas entre o ouvido direito e esquerdo. Os diagnósticos diferenciais são infeccioso, como por exemplo HIV, citomegalovírus, cachumba, meningite, a síndrome de Meniere, a esclerose múltipla, os tumores de cabeça e pescoço, o uso de drogas ototóxicas, os traumas com fístulas perilinfáticas e também a hipertensão craniana. O tratamento é feito com corticoides, que podem ser utilizados isoladamente ou em associação com outras formas de terapia. Essa terapia deve ser utilizada o mais precocemente possível. E também existe a corticoterapia intratimpânica, que é uma opção para os pacientes não elegíveis ao tratamento sistêmico. E também quando o tratamento oral inicial não apresenta uma evolução favorável. Bom, o outro tema que vamos falar hoje são os corpos estranhos. Primeiro, corpo estranho em cavidades nasais, que são episódios mais recorrentes em crianças. Dentre os tipos de corpos estranhos, costumam ser encontrados pequenos alimentos, como grãos e sementes, pedaços de algodão, brinquedos ou até pilhas e baterias, que caracterizam os incidentes mais graves. O quadro clínico para corpos estranhos em cavidades nasais se caracteriza por rinorreia unilateral, fétida, purulenta ou sanguinolenta, podendo ocorrer também obstrução nasal e epistaxe. O diagnóstico costuma ser feito a partir do relato de um acompanhante que geralmente presenciou a cena ou pela visualização do objeto por meio de rinoscopia anterior. Outros métodos complementares que podem ser utilizados para o diagnóstico são a radiografia simples em perfil, para corpos metálicos, ou a nasofibroscopia. A resolução costuma ser feita em consultório, com a retirada do corpo estranho por meio de uso de pinças. Às vezes, a anestesia geral é requerida e o uso de material mais específico se tiver formado um rinolito, que são corpos estranhos metálicos retidos na cavidade nasal por tempo prolongado e que acabam acumulando sais minerais. A anestesia geral também pode ser necessária se houver o risco de deslocamento posterior do objeto e a aspiração deste, resultando em uma obstrução da via respiratória.
Os corpos estranhos em canal auditivo acometem principalmente crianças de 4 até adultos jovens de 20 anos. A forma e o tamanho dos objetos encontrados no canal auditivo podem determinar a dificuldade da remoção. Os corpos estranhos mais comumente encontrados são insetos que podem rastejar ou voar para dentro do canal auditivo. Podemos encontrar também a extremidade de uma haste flexível, um pequeno brinquedo, pontas de lápis, tampas de caneta, pedaços de plástico e até pedaços de tampões de silicone. O quadro clínico é caracterizado pela plenitude aural, ou seja, a sensação de ouvido tampado, otalgia, hipoacusia, otorragia, otorreia, zumbidos e edema do canal auricular externo. O diagnóstico é realizado através da identificação do corpo estranho por otoscopia. As complicações da presença de corpos estranhos no canal auditivo podem ocorrer devido às pequenas dimensões do meato acústico externo e também à proximidade de estruturas importantes. A remoção se torna difícil quando o corpo estranho está próximo da membrana timpânica ou no meato acústico externo ósseo, onde, devido à maior sensibilidade, pode desencadear uma dor intensa. Dentre as complicações mais frequentes, pode-se encontrar a laceração do meato acústico externo, a perfuração timpânica, otite externa e também hematoma. O tratamento varia de acordo com o corpo estranho encontrado. Objetos normalmente são removidos sob lavagem otológica, mas esta só deve ser feita se a membrana timpânica estiver visível e íntegra. Corpos estranhos metálicos devem ser retirados com estilete imantado. Os corpos estranhos localizados no terço externo do meato acústico externo devem ser retirados com pinça jacaré ou gancho. Corpos estranhos vivos, como por exemplo insetos, devem ser primeiro imobilizados em solução oleosa para então removê-los. Antibióticos tópicos e sistêmicos estão indicados nos casos com lesão do conduto auditivo externo. Em casos de corpos estranhos muito internalizados, com evidência de manipulação prévia inadequada e falta de cooperação do paciente, aconselha-se a remoção em centro cirúrgico sob sedação ou anestesia geral e otomicroscopia realizada por otorrinolaringologista. E por fim, os corpos estranhos em orofaringe são encontrados principalmente em pacientes com mais de 20 anos. Um exemplo comum de corpo estranho em orofaringe é a espinha de peixe, e os locais mais acometidos são em tonsila palatina e base da língua. O quadro clínico é caracterizado por paciente que geralmente apresenta uma odinofagia muito intensa, o que leva a procurar atendimento rapidamente. O corpo estranho pode lesar a região e até descer para o trato gastrointestinal. O diagnóstico é feito através do exame físico e de oroscopia, que às vezes é dificultada pela presença de cialorreia. Além disso, há também a nasofibrolaringoscopia, que permite o diagnóstico e localização mais precisa da lesão e do corpo estranho. E a conduta é sempre fazer a remoção do corpo estranho, e para isso há a utilização de pinças específicas. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Pedro Ivo, eu sou acadêmico do 5º ano e eu vou apresentar para vocês hoje a segunda parte do seminário sobre urgências em otorrinolaringologia. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, se eu não souber também a gente tenta resolver junto. Começando aqui pelo abscesso piramidaliano. O abscesso piramidaliano, ele é uma coleção de pus localizada entre a cápsula tonsilar e os músculos faríngeos. O abscesso ocorre mais comumente no polo superior das amígdalas, podendo também estar no polo inferior e espalhado difusamente. O espaço peritonsilar consiste no tecido conjuntivo frouxo ao redor das tonsilas palatinas, e ele é cercado pelo músculo faríngeo superior e pelos pilares tonsilares anterior e posterior. As tonsilas palatinas, ou amígdalas, estão entre os arcos palatoglosso e palatofaríngeo, os quais se juntam formando o palato mole superiormente. A cápsula que cerca as tonsilas palatinas fornece inervação e vascularização. A imagem no slide ela fornece um corte transversal da tonsila palatina. É a principal causa de infecções cervicais profundas em adolescentes e crianças.
e em torno de 50% dos casos. Tem uma incidência anual estimada de 30 casos para cada 10 mil pessoas de 5 a 59 anos de idade. Como ocorre a patogênese? Ela pode ser por uma causa infecciosa, uma faringite ou uma amidalite que evolui para celulite ou flegmão e daí gera o abscesso. As principais etiologias é o Streptococcus pyogenes, viridas, Streptococcus beta-hemolítico, anaeróbios, entre outros. Já a causa não infecciosa trata-se de uma obstrução das glândulas de Weber, que são glândulas salivares do palato mole superiormente à tonsila e conecta-se à sua superfície por um ducto. Além disso, fumar parece ser um fator de risco. Numa avaliação inicial, podemos ter umas considerações iniciais, como uma avaliação rápida de nível de obstrução das vias aéreas superiores. O quadro clínico comum é uma dor de garganta, geralmente unilateral, febre e voz abafada. Outros sintomas consistem em salivação, trisma, inchaço da garganta, dor de ouvido unilateral, irritação, fadiga, uma toxemia, odinofagia e disfagia. Já na anamnese, encontramos alguns fatores significantes como amidalites recorrentes, passado de abscesso periamidaliano, ronco e sintomas de apneia obstrutiva do sono. Já no exame físico, na cavidade oral observa-se tonsila inchada e ou flutuante com desvio da úvula para lado contralateral. Pode ter, alternativamente, um abaulamento do palato mole, sendo palpável próximo à tonsila. E também um abscesso periamidaliano bilateral, que é raro, pode dificultar o diagnóstico. A assimetria na comparação clínica dos lados não existe mais. Na imagem, revela uma tonsila inchada com úvula deslocada. Entre os exames complementares destacamos os exames laboratoriais, com uma maior importância em determinar a etiologia e direcionar o tratamento. Como exemplo, o hemograma, a leucocitose é um achado comum, e exames microbiológicos. No exame de imagem, se necessário, para afastar diagnósticos diferenciais, temos o ultrassom intraoral ou submandibular para diferenciar de celulite, a tomografia com contraste intravenoso para diferenciar infecções cervicais profundas e um raio-x lateral de pescoço. Entrando na parte de diagnóstico agora, usualmente ele é clínico, sendo confirmado com a coleta de pus no momento de drenagem operatória. Se tem incerteza, pode realizar um ultrassom intraoral ou submandibular anteriormente à aspiração do possível abscesso. Se mesmo com exames complementares não consegue diferenciar de celulite peritonsilar, realize então o teste de 24 horas de antibiótico terapia. Caso houver melhora nos parâmetros clínicos, após 24 horas, indica a celulite. Caso não houver, aí já indica um abscesso. O tratamento pode ser por intervenção cirúrgica imediata, que se faz em pacientes com comprometimento de vias aéreas, comorbidades significativas, por exemplo, imunodeficiência, complicações, grandes volumes de abscesso. Temos medidas de suporte, antibióticos de drenagem, internação recomendada para crianças jovens e pacientes com complicações. Não há um consenso para pacientes sem necessidade de intervenção cirúrgica imediata. Os métodos de drenagem. Aspiração por agulha, menos invasiva, mas necessita de cooperação do paciente. Revela melhores resultados se associado ao ultrassom. A incisão e a drenagem, mais doloroso e causa mais sangramento que a aspiração por agulha. E a amidalectomia, feita segundo as seguintes indicações, dentre elas, obstrução significante de via aérea, uma recorrência de faringite ou abscesso periamidaliano grave, falha das outras técnicas de drenagem e outras indicações de amidalectomia, sintomas crônicos de obstrução das vias aéreas superiores. A antibiótico terapia, apenas na presença de infecção faríngea ou amidaliana, e parenteral, mantido até melhora clínica, um tratamento empírico para cobertura de Staphylococcus aureus, Streptococcus do grupo A e anaeróbios. Aí você entra com amoxicilina, mais Sulbactam ou clindamicina. Na falha ao tratamento inicial e ou formas mais graves da infecção, suspeitar de bactérias resistentes, sendo necessário vancomicina ou linezolida. O tratamento oral tem duração de 10 a 14 dias e consiste em amoxicilina mais clavulanato ou clindamicina. O tratamento é empírico. Caso suspeito de resistência bacteriana, entrar com clindamicina ou linezolida. Se necessário, realizar culturas e testes de sensibilidade para direcionar o uso de antibióticos.
Lembrar que os causadores do abscesso são mais de uma bactéria e a cultura pode não ser sensível a todas elas. E mais do que isso, é importante lembrar que o uso de glicocorticoides é ainda discutido no tratamento dessa patologia. As complicações são raras, mas potencialmente fatais, dentre elas a obstrução aérea, uma pneumonia aspirativa, se romper o abscesso, uma septicemia, uma trombose de veia jugular interna, tromboflebite de veia jugular interna, síndrome de Lemierre, a ruptura de artéria carótida, pseudoaneurisma de artéria carótida, mediastinite e ainda pode acontecer uma fasciite necrotizante, como também uma sequela por infecção do Streptococcus grupo A. Agora, mudando de assunto, vamos falar um pouquinho de laringites agudas. A laringite é todo o processo inflamatório da laringe. As agudas geralmente são precedidas de processo infeccioso. As crianças têm evolução mais rápida e, ao realizar uma avaliação inicial, deve-se seguir os seguintes passos: uma inspeção detalhada de regiões possivelmente afetadas, ausculta pulmonar, laringoscopia indireta e, se possível, uma fibroscopia. Esses exames promovem uma melhor avaliação do grau da inflamação. Entre as características, observamos uma duração média de 7 dias, febre e comprometimento de vias aéreas são os principais achados. O quadro comum tem disfonia, odinofagia, tosse, afonia e dispneia. Essa última, dispneia, sendo um marcador de pior severidade. Ocorre mais na infância. As bacterianas podem ocorrer por contiguidade de infecção faríngea. Os tipos mais importantes são a epiglotite pediátrica, a laringotraqueite aguda e a traqueite bacteriana. E também podem ocorrer devido a outras doenças, não sendo o acometimento principal. São elas difteria e coqueluche. A epiglotite pediátrica é uma inflamação aguda de evolução rápida, de 2 a 6 horas, e que pode resultar em obstrução respiratória. É grave e pode ser fatal. Ela ocorre mais na primavera e no outono e acomete mais crianças menores de 10 anos de idade. O agente etiológico mais comum é o Haemophilus influenza B. Como fisiopatologia, temos uma inflamação de toda a supraglote, podendo obstruir toda a via aérea superior. Há um edemaciamento supraglótico que faz com que a epiglote se curve e oclua parcialmente a via aérea, devido à infiltração inflamatória difusa. Com isso, facilita a obstrução do resto da via aérea por secreções e muco. O quadro clínico é típico, com febre, dispneia e irritabilidade. Pode-se ter outros sintomas respiratórios a partir da obstrução, respiração lenta, estridor e salivação, além de dor de garganta e disfagia. Ela é emergencial. O diagnóstico se dá pela presença de edema de epiglote na radiografia cervical lateral. O tratamento é feito na sala de emergência com intubação oro ou nasotraqueal por 48 a 72 horas e uso de ceftriaxone 50 mg por quilo uma vez ao dia. Entre os diagnósticos diferenciais, deve-se pensar em laringotraqueite, presença de corpo estranho, asma e faringite. Agora, falaremos um pouquinho de laringotraqueite aguda, conhecida como a CRUP. O que é ela? É uma infecção viral subaguda. É a causa mais comum de estridor em crianças. Ocorre mais no inverno e no outono e acomete mais crianças de 1 a 3 anos de idade. Os sintomas duram de 3 a 7 dias e a etiologia mais comum é por vírus para influenza 1 ou 2 ou por influenza A. O quadro clínico apresenta tosse não produtiva do tipo latido de cachorro, febre, estridor, congestão nasal e disfonia. O diagnóstico é clínico, mas pode-se usar de radiografia cervical para diferenciar de corpo estranho. Haverá o sinal torre de igreja por espessamento subglótico. O tratamento é por meio de hidratação e repouso vocal. Caso de dispneia severa, deve-se internar, intubar e usar adrenalina ou corticoide parenteral. Passando agora para outro assunto, vamos falar da traqueite bacteriana. Ela ocorre mais em crianças e a principal característica é a presença de estridor, sendo necessário diferenciar de laringotraqueite aguda. O quadro clínico consiste em febre alta, leucocitose e estridor. Pode ser sequela de laringotraqueite aguda.
O diagnóstico é feito por broncoscopia para a cultura de bactérias após a continuação de sinais e sintomas de Krupp. A etiologia mais comum é por Staphylococcus aureus ou por Streptococcus beta-hemolítico. O tratamento é feito em base de aspiração de secreções, antibiótico terapia e, se necessário, uma intubação orotraqueal, apenas em sofrimento respiratório. E também agora vamos falar um pouquinho da epistaxe. O que é uma hemorragia nasal? Para ter a parte de conceito agora. A hemorragia nasal é qualquer sangramento que se exterioriza pelas fossas nasais independente da origem, seios paranasais, rinofaringe, tuba auditiva, etc. Já a epistaxe é o sangramento que se origina da mucosa das fossas nasais. A epistaxe é definida como um sangramento de origem na mucosa nasal e decorre de uma alteração da hemostasia normal do nariz. Esta hemostasia pode estar comprometida devido a anormalidades na mucosa nasal, a perda da integridade vascular ou a alterações de fatores de coagulação. Ela pode ser anterior ou posterior, uni ou bilateral. A epistaxe é a urgência mais frequente na otorrinolaringologia. Apresenta uma incidência de 7 a 14% em adultos por ano. É muito frequente na população. Estima-se que cerca de 60% da população apresente pelo menos um episódio de epistaxe durante a vida, sendo que dessas, apenas 6 a 10% consultam um médico. A maior incidência ocorre no inverno, pois está relacionada a alterações ambientais como temperatura baixa e uma baixa umidade. Dentre as possíveis causas, observamos fatores locais tais como infecções, como IVA, sinusites, inflamações, como rinites, trauma, corpo estranho, spray nasal, drogas, como cocaína, vasoconstritores tópicos, antihipertensivos, até tumores, alteração anatômica, cirurgia e também fatores sistêmicos, como, por exemplo, hipertensão arterial sistêmica, uma diabetes, aterosclerose, coagulopatias, desnutrição, álcool e tabagismo, além de insuficiência hepática, insuficiência renal e vasculites. Todo o suprimento sanguíneo das fossas nasais se origina das artérias carótidas externa e interna. Da artéria carótida interna, originam-se as artérias etimoidal anterior e etimoidal posterior, que são ramos terminais da artéria oftálmica. Da artéria carótida externa, origina-se a artéria esfenopalatina, ramo da artéria maxilar, que se divide em artéria nasal lateral posterior e artéria septal. Além disso, também se origina da carótida externa a artéria labial superior, que é um ramo da artéria facial, e a artéria palatina maior, ramo da artéria maxilar. Na epistaxe, é importante falar sobre duas regiões. A área de Little. Nesta região, situada na porção mais anterior do septo nasal, ocorrem anastomoses entre o sistema carotídeo interno e o sistema carotídeo externo, também conhecido como plexo de Kisselbach, composta por ramos septais da artéria etimoidal anterior, da artéria esfenolopatina, da artéria labial superior e da artéria palatina maior. A outra região é a área de Woodruff, mostrada na imagem que é a responsável pelos sangramentos posteriores, localizando-se posteriormente à concha média. Apresenta anastomose entre ramos da artéria maxilar interna, principalmente a artéria esfenopalatina, e ramos da artéria faríngea posterior. A epistaxe pode ser dividida em anterior e posterior. A região anterior das fossas nasais apresenta maior frequência de sangramento, com cerca de 90% dos sangramentos nasais originados na região anterior do septo nasal. Este tipo de epistaxe é mais comum em crianças e adultos jovens, tendendo a apresentar-se em quantidade moderada. Ocorre na área de Kisselbach. Os sangramentos posteriores, apesar de menos frequentes, são mais graves e geralmente necessitam de medidas invasivas para seu controle, sendo mais comum na faixa etária acima dos 50 anos. E a partir desta idade, a incidência desses sangramentos aumenta gradativamente. Acredita-se que este efeito deve-se em parte ao desenvolvimento de hipertensão e aterosclerose nesta faixa etária. Pacientes com epistaxe posterior têm maior probabilidade de internação hospitalar e estadia mais prolongada. Em pacientes adultos com epistaxe idiopática, o sítio de sangramento não é influenciado pela idade, gênero, comorbidades ou medicações. Na anamnese, deve-se tentar quantificar a intensidade do sangramento, se é uni ou bilateral, hábitos e vícios, uso de medicações, doenças associadas e história de trauma nasal, dessa forma buscando encontrar um fator etiológico presente e direcionar as condutas. No exame físico inicial,
deve-se avaliar o quadro geral do paciente e proceder ao exame físico geral. Ver a coloração de mucosas, hidratação, pulso, pressão arterial, frequência respiratória e também se deve avaliar se há agitação psicomotora e grau de ansiedade. Com o paciente estável, pode-se iniciar a avaliação específica. Avaliar se a epistaxe é ativa, se tem a epistaxe ativa, na rinoscopia anterior localizar a origem do sangramento nasal. Já na rinoscopia é possível avaliar a presença de alterações. Como exames complementares, pode ser necessário um hemograma e um coagulograma para investigação da situação hemodinâmica do paciente. Em casos mais severos ou em episódios recorrentes, pode-se considerar a nasofibroscopia, a fim de se avaliar a cavidade nasal e localizar sangramentos. Em casos de dúvida, em relação à origem do sangramento, pode-se optar por uma endoscopia digestiva alta ou uma broncoscopia. Exames de imagem podem ser solicitados em casos específicos, especialmente na avaliação de doenças associadas ou no diagnóstico diferencial de epistaxe nos casos mais severos. Assim, resumindo, como mostra o fluxograma a seguir, se o sangramento está inativo, primeiro investigamos e depois intervimos. Por outro lado, se o sangramento está ativo, primeiro intervimos e depois investigamos. Então, como procedemos então em uma epistaxe? Inicialmente, deve-se avaliar as condições hemodinâmicas do paciente, com reposição volêmica e transfusões sanguíneas quando necessárias. Com o paciente estabilizado, deve-se avaliar se a epistaxe é ativa, com sangramento ativo, ou inativa, sem sangramento ativo no momento da consulta. Nos casos de epistaxes inativas, muitas vezes, cuidados gerais e lavagem nasal com solução soro fisiológico 0,9% podem ser suficientes. A necessidade de cuidados ou medidas profiláticas para novos sangramentos dependerá de cada paciente ou da doença de base de cada um. Em certos casos de epistaxe ativa anterior, a simples compressão da região com uso de compressas ou gases pode ser suficiente para controlar o sangramento. Orientações gerais devem ser fornecidas a todos os pacientes com epistaxe, independente do tratamento clínico realizado, como repouso, colocação de gelo e compressas frias no nariz. Evitar banho e alimentos quentes. E evitar medicações derivadas do ácido acetil salicílico e não tomar sol. Quando realizamos a cauterização? A maioria dos sangramentos tem origem na região anterior do septo e, se após a realização de vasoconstrição local o ponto de sangramento é visualizado, a cauterização é a conduta mais indicada. A cauterização pode ser realizada de forma química ou elétrica. Já o tamponamento nasal, ele é indicado na presença de sangramento ativo difuso ou não localizado ou caso no manejo da epistaxe anterior a cauterização for infrutífera. O próximo passo é o tamponamento nasal propriamente dito. Existem muitas opções de materiais para a realização do procedimento, desde o dedo de luva ao preservativo com esponja, gaze com vaselina, entre outros. A cirurgia ela é indicada nos casos em que o sangramento nasal persiste, apesar do tamponamento nasal devidamente posicionado, ou recorre após a retirada do tampão. Pacientes com comorbidades cardiopulmonares, a indicação cirúrgica pode ser mais precoce. No fluxograma, é mostradas as indicações ideais resumidas. Para concluir, a epistaxe pode ser potencialmente grave. É necessário realizar a avaliação global do paciente e realizar uma estabilização hemodinâmica. Nenhum tratamento é isento de riscos e complicações. Muito obrigado e um bom dia.